E aí pessoal, tudo bem com vocês? Esse vídeo é mais uma aula sobre gráficos de funções. A gente vai falar sobre reflexão de gráficos de funções. A gente vai entender o que é a reflexão de um gráfico de uma função. A gente vai ver quais são os dois tipos de reflexões que nós temos. A gente vai ver também como identificar ali, dada a expressão de uma função, se o gráfico dessa expressão é uma reflexão de um outro gráfico que a gente já conhece. Então, esse é o assunto dessa aula, né? E já que você está aí, aproveita para curtir esse vídeo, já deixa ele aí salvo e já se inscreve no canal também, porque aqui a gente tem vídeo toda semana. Às vezes eu posto alguns shorts também com algumas dicas rápidas, algumas curiosidades sobre matemática e também posto alguns vídeos maiores que são já, posso até dizer assim, são umas microaulas assim aí de uns 15 a 20 minutos para estudar de fato um assunto da matemática, né? Que vai ser importante para você que está no ensino médio, está entrando no ensino superior e que também já está no ensino superior. Então se inscreva aqui no canal para acompanhar os vídeos que são postados aqui, tá? E, bom, esse vídeo aqui é uma sequência, né, que eu já venho falando sobre gráficos de funções, faz parte de uma sequência. Eu vou deixar aqui em cima o primeiro vídeo onde eu falei sobre translação de gráficos de funções. Se você não assistiu ainda essa aula, é bem interessante, é até importante que você veja essa aula antes de ver essa daqui. Né? São duas, na verdade, eu vou deixar a primeira, aí se você quiser, né, aprender sobre translação de gráficos, é bom começar do início. Né? Então tem essa aula, depois tem mais uma para completar essa questão da translação dos gráficos. Né? Mas vou deixar o link aí para você poder assistir essa aula e vamos começar agora a falar então sobre a reflexão de gráficos de funções. Lembrando que a gente está falando de funções reais de uma variável real. Então vamos lá, já deixei aqui algumas coisas escritas para a gente antecipar um pouquinho, deixar o vídeo um pouquinho mais curto. Então vamos lá. Nós temos aqui o primeiro tipo de reflexão e ela funciona assim. É a reflexão em torno do eixo x. Vamos ler o que está escrito aqui. Considere as funções f e g, tais que g de x é igual a menos f de x. Então essa é a relação que existe entre essas duas funções. Desse modo, o gráfico da função g é o gráfico da função f refletido em torno do eixo x. Então, quando você multiplica uma função por menos 1, você obtém o gráfico refletido em relação ao eixo x. E aqui está um desenho com um exemplo disso, mostrando como que essas coisas funcionam. Olha só, vamos olhar aqui o primeiro gráfico que está aqui à esquerda, né? Ó, esse gráfico que está aqui, né? Ó, esse daqui. Bom, olha só, temos aqui o gráfico dessa função. O que seria uma reflexão em torno do eixo x ou em relação ao eixo x? Você vai considerar o x como se ele fosse um espelho, certo? Aí tudo que tiver para cima vai ser refletido para baixo e tudo que tiver embaixo vai ser refletido para cima, tá? Então olha só, olhando aqui para esse gráfico da esquerda ainda, se eu começar aqui da esquerda para a direita, a reflexão dessa parte que está em cima do eixo x vai dar alguma coisa assim aqui embaixo, não vai? Vai dar alguma coisa assim. E refletindo agora essa parte do gráfico que está abaixo do eixo x, vai ficar para cima, vai dar alguma coisa assim, né? Ó. Então, olha só, essa linha pontilhada, eu reproduzi ela aqui no plano que está à direita. Então, olha só, esse gráfico aqui à direita é uma reflexão em torno do eixo x do gráfico que está à esquerda. É só você olhar para o x como sendo um espelho mesmo, certo? Então você consegue fazer uma reflexão desse gráfico que está na esquerda, né, para obter o gráfico que está aqui na direita, né? Reflexão aqui em torno do eixo x, ok? Então é assim que funciona a reflexão em torno do eixo x ou em relação ao eixo x, né? A outra reflexão que a gente tem é o seguinte, vamos subir aqui, é a reflexão em torno do eixo, do eixo y, né? Então vamos lá. Considere as funções f e g, tais que g é igual a f de menos x. Olha só a diferença. Vamos voltar um pouquinho para a gente comparar. Na reflexão em torno do eixo x, o menos aparece bem na frente da função. Olha só, aparece aqui, ó, na frente da função, menos f de x. Então isso caracteriza uma reflexão em torno do eixo x. Agora, quando você olha o que caracteriza uma reflexão em torno do eixo y, você vai ver que o menos aparece lá no x. Então a gente consegue diferenciar dessa forma, né? Então quando a função g tem essa característica, ela é igual a f de menos x, né? Ela é igual a uma outra função aplicada em menos x, a gente vai ter o seguinte, ó. Desse modo, o gráfico da função g é o gráfico da função f refletido em torno do eixo y, ou em relação ao eixo y, certo?
Então aqui a gente vai considerar o eixo y como sendo um espelho. Então tudo que está à esquerda do eixo y vai ser refletido para a direita. E tudo que está à direita do eixo y vai ser refletido para a esquerda. Então olha só, aqui está um exemplo de como a gente pode perceber isso acontecendo. Ó. Quando a gente olha aqui no gráfico que está à direita, se a gente pegar a parte que está à esquerda, desculpa, né? Falei errado aqui, né? O gráfico que está à esquerda, certo? Eu estou falando, só para deixar claro, desse gráfico que está aqui, tá? Olhando para o gráfico que está à esquerda, temos uma parte do gráfico que está à esquerda do eixo y, certo? Então essa parte vai ser refletida para cá. Aí nós temos uma parte do gráfico que está à direita do eixo y, então vai ser refletida para a esquerda. Então vai vir para cá. A gente pegar essa linha pontilhada verde aqui ó, e construir ela em outro plano, a gente vai ter uma reflexão do gráfico que está aqui à esquerda, que é o gráfico que eu desenhei à direita, certo? É esse gráfico que está aqui, ó. Tá vendo? Então, o gráfico que está à direita, ele é uma reflexão em relação ao eixo y do gráfico que está à esquerda, certo? Então, é assim que funciona a questão das reflexões. É assim que a gente consegue observar a reflexão em torno do eixo x e essa aqui que é em torno do eixo y. E para a gente verificar isso por meio da expressão das funções, a gente tem que olhar onde está o sinal. O sinal está multiplicando só o x, eu tenho um menos x ali, então vai ser uma reflexão em torno do eixo y. Se o menos estiver na frente da função, multiplicando toda a função, vai ser uma reflexão em torno do eixo x, como nós vimos aqui. Tá? Vamos fazer aqui alguns exemplos para a gente perceber como a gente pode aplicar aí. Porque olhando assim, g de x igual a menos f de x e g de x igual a f de menos x, fica uma coisa ainda meio misteriosa. Assim, né? A gente entende como que funcionam as reflexões, mas identificá-las às vezes não fica muito simples. Né? Mas vamos ver aqui nos exemplos que você vai ver que é algo bem simples de fazer. Tá? Então vamos lá. Exemplos. Ó. Faça o esboço do gráfico da função f de x igual a menos raiz de x. Bom, a função f de x igual a raiz de x, certo? Vamos até chamar aqui de outro nome. Ó. Vamos fazer aqui nesse plano que está aqui à esquerda. Ó. O gráfico dessa função aqui, raiz de x, eu conheço esse gráfico, certo? Eu vou até desenhar ele aqui já. Ele vai ser algo desse tipo aqui. Ó. Lembrando que é só um esboço, né? Pode ver que eu nem marquei aqui uma escala, 1, 2, 3 aqui nos eixos, porque a ideia é fazer esboços mesmo, né? Um esboço é um desenho que você compreende o que está acontecendo, mas ele não é algo perfeito, né? Então até no enunciado está assim, faça o esboço, só para a gente ter uma ideia do que está acontecendo mesmo, né? Beleza. Olha só, aí tá aqui, né? Faça o esboço do gráfico da função f de x igual a menos raiz de x. Eu conheço de raiz de x, certo? E como que fica então o menos raiz de x? É só você olhar o sinal. Eu tenho menos multiplicando a função toda, né? Ó, aqui, ou o menos está dentro aqui, né? Quando eu olho para a função f, o menos está fora, está multiplicando a função toda. Então eu tenho uma reflexão aqui em torno do eixo x, ok? Então como fica o gráfico de menos raiz de x, de f de x igual a menos raiz de x? É só você refletir o gráfico de raiz de x em relação ao eixo y, desculpa, ao eixo x. Vai ficar aqui, ó. Então esse é o desenho do gráfico da função f. Só fazer essa reflexão quando a gente coloca esse menos multiplicando a função, certo? Porque eu tenho a função g ali, raiz de x, né? Então a f de x é multiplicar g por menos 1, ok? Então isso faz com que o gráfico seja refletido em relação ao eixo x, tá? Beleza. Vamos para o próximo aqui. Faça o esboço do gráfico da função f de x igual a menos raiz de x. Olha só, eu conheço o gráfico de 1 sobre x. Né? Vamos colocar aqui g de x igual a 1 sobre x. Eu conheço aqui esse gráfico, certo? Esse gráfico ele tem essa aparência aqui, ó, né? Essa forma aqui. Ó. Certo? Bom, esse é o gráfico da função g igual a 1 sobre x. Esse eu conheço. Mas o que acontece ali na função f que está aqui no enunciado é o seguinte. Eu tenho ali 1 sobre x também, mas esse valor, 1 sobre x, está multiplicado por menos 1. Então, é o gráfico da função g refletido em torno do eixo x também. Certo? Por causa disso, né?
A função f é a função g multiplicada por menos 1, ok? Então tem um menos aqui na frente da função. Ok, então vamos lá, vamos fazer o gráfico. Então, o que está para baixo eu jogo para cima do eixo x, o que está em cima do eixo x eu jogo para baixo. Então vai ficar assim, ó. Certo? O esboço aqui, né, não vai ficar simétrico como tem que ser aqui em relação à origem, né? Mas é para a gente pegar a ideia do que está acontecendo aqui, certo? Então esse aqui é o gráfico da função f, ok? É só refletir a função que a gente já conhece, 1 sobre x, em torno do eixo x, beleza? Então é assim que a gente identifica esse tipo de reflexão, né? Quando você olha ali para uma função, você fala, se esse sinal de menos não estivesse multiplicando essa função, eu sei fazer o gráfico dela. Bom, mas então a única diferença é esse menos, multiplicando a função toda. Bom, então eu sei fazer o gráfico agora, é só você refletir em relação ao eixo x, beleza? É isso aí. Vamos então para os próximos exemplos. Ó, terceiro exemplo, temos mais dois aqui. Esboce o gráfico da função f de x igual a menos raiz de x ao cubo. Olha só, nós temos aqui o seguinte, ó, o menos está junto com o x, certo? Então, isso aqui caracteriza uma reflexão em torno do eixo y, certo? Porque a função que a gente conhece aqui é a seguinte, ó. Vou colocar com outra letra aqui. G de x igual a x ao cubo, certo? A gente conhece essa função aqui. Agora, o menos está colocado ali junto com o x. Eu não tenho isso daqui, ó, menos x ao cubo, certo? Eu tenho isso aqui, ó. O menos está com o x, beleza? Isso aqui caracteriza uma reflexão em torno do eixo y, ok? Então vamos lá, a gente conhece o gráfico de x ao cubo, vamos desenhar esse gráfico e a gente consegue fazer então o gráfico de menos x ao cubo, né? Tudo isso dentro dos parênteses, tá? Vamos lá, vamos fazer aqui. X ao cubo, vamos até mudar de cor aqui. X ao cubo, o gráfico dessa função é isso aqui, né? Algo desse tipo aqui, né? Bom, vamos fazer a reflexão em torno do eixo y. Tudo que está à direita do eixo y é refletido para a esquerda. O que está à esquerda é refletido para a direita, certo? Então é isso aí, ó, vai ficar assim. Vai ficar desse jeito aqui. Então esse é o gráfico da função f de x igual menos x ao cubo. Aqui tem uma curiosidade aqui, não sei se você percebeu isso, mas vou mostrar aqui para vocês. Olha só, menos x ao cubo é igual a menos x ao cubo, por um joguinho de sinal aqui, certo? E olha só, então essas reflexões em relação ao eixo y e ao eixo x, nesse caso especificamente, vai acabar dando na mesma. Se você colocar o menos na frente do x, né, escrever dessa forma que está aqui, olha o que vai acontecer aqui, ó. Você vai jogar o que está em cima para baixo e o que está embaixo para cima e vai acabar dando na mesma, certo? Isso acontece com algumas funções, tá? Depende do formato do gráfico, mas isso não é uma regra, tá bom? Reflexão em relação ao eixo x e em relação ao eixo y são coisas diferentes, né? Nem sempre vai dar na mesma, mas aqui é uma curiosidade que acontece com essa função. Se a gente voltar para as funções anteriores, ó, vamos ver aqui, ó, o raiz de x mesmo. As reflexões em relação ao eixo x e ao eixo y vão dar desenhos diferentes, certo? Então isso nem sempre acontece, tá bom? Mas algumas funções têm essa característica aí. Ok, então vamos para o último exemplo que está aqui. Vamos lá. Esboce o gráfico da função f de x igual a raiz cúbica de menos x. De novo, o menos não está multiplicando a função, ele está multiplicando só o x lá dentro da função. E nós conseguimos, nós conhecemos, melhor dizendo, o gráfico da função g de x igual a raiz cúbica de x, né? Esse gráfico é um gráfico que nós conhecemos. Eu estou falando isso aqui, um gráfico que nós conhecemos, porque é um vídeo que eu já gravei há um tempo atrás, que é para fazer o esboço de gráficos de algumas funções que são importantes, né? As funções que são retas, x ao quadrado, x ao cubo, raiz cúbica de x, raiz de x, que mais que eu vi lá? 1 sobre x, certo? Então, tem vídeo falando sobre isso aí também, tá? Vou deixar aqui também para você
assistir esse vídeo, porque ele é bem importante. É a base para a gente estudar essa história das translações e das reflexões que estão aqui. Beleza. X ao cubo, olha, melhor, raiz cúbica de x, né? O gráfico dessa função é algo que faz isso aqui. Certo? Então, esboçando aqui, é mais ou menos isso. Bom, eu tenho então que a função f, lá no lugar do x aqui na função g, na função f eu tenho menos x. Então, isso é uma reflexão em torno do eixo y, certo? Então, o gráfico vai ficar dessa forma aqui, certo? O que está à direita é refletido para a esquerda, o que está à esquerda é refletido para a direita em relação ao eixo y, tá? Beleza, então é isso aí. Aqui eu vou deixar uma pergunta, né? Se a reflexão aqui fosse em relação ao eixo x, daria a mesma coisa? Sim ou não? Vou deixar você pensar nessa questão aí. Então é isso aí, é assim que a gente consegue fazer gráficos de funções usando a reflexão. Então, quando nós conhecemos as translações e as reflexões, nós conseguimos fazer gráficos de várias funções, só nos baseando nessas questões de reflexão e translação, tá? No próximo vídeo que eu gravar aqui sobre gráficos de funções, eu vou fazer exemplos misturando tudo isso, translações verticais e horizontais e reflexões em relação ao eixo y e ao eixo x. Aí a gente fecha esse assunto das translações e reflexões, beleza? Então é isso aí. Mais uma vez, se você curtiu, se você gostou desse vídeo, deixa seu like aí. Se tem amigos que estão estudando esse assunto, você acha importante que eles aprendam isso, compartilhe o vídeo. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão do que possa ser tratado ou comentado aqui no canal, deixa um comentário aí também, tá? E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, beleza? É isso aí, nos vemos no próximo vídeo.